Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que dia maravilhoso. Estamos no 11º dia na busca deste Deus maravilhoso que nos criou tão perfeitamente e que também perfeitamente nos guarda, nos cuida, nos protege, nos sustenta. E perfeitamente Ele quer nos dar a direção todos os dias da nossa vida. E a mensagem de hoje está em qual é a nossa decisão, como é a nossa decisão. Porque deixar para decidir na hora certa fica uma explanação para nós neste momento, neste dia de hoje. Como decidir? Deixar para decidir na hora certa? Ou o que Deus vai falar para mim e para você? Com certeza você e eu já tivemos situações onde não sabíamos qual era a melhor decisão a ser tomada. E sabemos que isso é muito difícil, o quanto é complicado para nós. E somente Deus tem a resposta nessa situação que nós nos encontramos, numa decisão em que precisamos tomar um rumo. Porque também nós não queremos errar ou tomar decisões que possam vir no futuro nos machucar e também não ser as melhores, ou se não são as melhores ou não é a melhor, consequentemente não é a de Deus, não é o que Deus tem. E nem sempre isso está claro em nossos corações. Por mais que nós queremos acertar, por mais que somos corretos, idôneos, caráter cristão, mas felizmente agradecemos porque nós temos um Deus Criador maravilhoso, que conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe o que é melhor para nós. E também, o mais lindo disso, que está disposto a nos dar essa direção, a nos dar sabedoria, a nos dar entendimento, para mim, para você, para os que pedirem a Ele. Ele dá isso. Então, nós vamos ver que situações em que nós vamos aprender como decidir. Lembrar que a decisão certa é que glorificará a Deus e Pai. Nós temos uma passagem lá em Provérbios que diz que muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então há muitos propósitos bons, maravilhosos, assertivos, sim, em nossos corações. Mas o conselho de Deus, esse permanecerá. E nós vemos hoje que Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, olha o que diz a Bíblia. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E que Daniel decidiu. Então ele tinha uma decisão em seu coração. Essa decisão era baseada e embasada em Deus e Pai, na palavra de Deus, em tudo que ele tinha recebido do Pai, nos conhecimentos, na sabedoria, na revelação, nas promessas e nos sonhos de Deus para ele. Então ele estava firmemente decidido a não contaminar-se. Então, o que nós aprendemos? Que quem não decide previamente e firmemente tem que decidir todos os dias. Então, aquele que não decide previamente, situações que você sabe que todos os dias você vai ter que seguir daquela forma, agir daquela mesma forma, todos os dias você vai ter que buscar essa decisão, todos os dias você vai ter. Então, todos os dias será um dilema, de certa forma. Vou para o momento da oração? Você vai se perguntar a si mesmo, nós talvez nos perguntaremos, vai dar tempo? Porém, quando se decide firmemente, você não precisa decidir novamente. Já está definido. Horário e lugar,
Agora é só criar esse hábito, horário e lugar de oração. Nosso propósito nesses 40 dias é nós termos esse hábito santo, maravilhoso, que agrada a Deus, o lugar e horário de oração. Tá, talvez você diga assim, mas meu trabalho, isso e aquilo. Sim, isso já nós sabemos. Deus sabe mais ainda. É você e Deus, é eu e Deus. Às vezes o nosso melhor horário de oração é quando estamos trabalhando. Quando estamos fazendo alguma atividade, a nossa intimidade com Deus, Ele fala conosco, o Espírito Santo fala grandemente conosco. Mas Ele quer que você lembre dEle, não importa onde eu e você estejamos. É isso que Ele quer, esse tempo a sós é esse tempo em que nossos pensamentos, nossas orações, nosso coração são dirigidos a Ele. O que não vai faltar, na verdade, não são distrações para nos roubar o tempo a sós com Deus, nos roubar esse TSD precioso. Jesus, na parábola do semeador, que a árvore fica infrutífera por causa dos seus espinhos, que a sufocam, ele fala assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que vive, é o que ouve a parábola. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22. Olha só, o que não houve, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os espinhos, né, que são o quê? Os cuidados do mundo, fascinação das riquezas, tantas distrações, sufocam a palavra de Deus. E quando ela é sufocada, ela é infrutífera. Uma árvore, uma planta sufocada, ela também não cresce, não dá frutos. Essa parábola Jesus usa para nos ensinar que nós precisamos desse tempo em que essa semente de amor da palavra de Deus plantada em nossos corações, que ela não seja sufocada. Como não é ser sufocada? É buscarmos a Deus em espírito e em verdade no nosso lugar secreto, nosso tempo a sós com Deus no nosso quarto, nosso lugar onde você e eu, onde nós temos, mas também em espírito onde nós estivermos. Pai, obrigado por estar aqui, obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, que alegria. Olha para o trânsito, olha para as coisas, olha para o trabalho. Obrigado, meu Deus. Então é uma glorificação e gera uma intimidade de alegria, de reconhecimento, de regozijo para com Deus. Então são muitas as desculpas que podem ser dadas para fugir dessa intimidade com Deus, para, na verdade, não ter esse tempo, para deixar de ter esse momento íntimo de crescimento espiritual, de edificação. E muitas entre elas são as que nós conhecemos. Estou trabalhando muito, estou muito ocupado, me decepcionei com as pessoas, as amizades me afastaram, a igreja está pior que o mundo. E todas essas nós já ouvimos e algumas até falamos. Algumas até verbalizamos e esquecemos que a palavra proferida por mim e por você há um poder. E esse poder pode gerar vida ou morte. Pode gerar edificação ou não. Então, vemos que, se for falar de igreja, o escritor de Coríntios já dizia, isto não é de hoje, ele já dizia, isto é respeito da Igreja de Cristo. Isto é a respeito da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo somos eu e você. Então a igreja não pode estar pior do que no mundo, porque eu e você estamos buscando a Cristo, eu e você estamos buscando esse jejum, eu e você estamos crescendo espiritualmente. Então não importa a desculpa, Deus quer que nós lancemos elas fora, que venhamos a buscar nestas desculpas um tempo, nestas desculpas um momento. Peça isso a Deus e Ele vai te dar, o Espírito Santo vai proporcionar a mim e a você mais tempo ainda. Na verdade, essas desculpas são como uma pessoa que diz, eu não vou para academia porque não gosto, eu não vou para academia porque
não tenho paciência, eu não vou caminhar porque não gosto. Quer dizer, são hábitos que nós não temos, hábitos que precisam ser criados para o nosso bem. A oração é um hábito que ela cria uma intimidade tão forte com Deus, que gera uma cura, uma paz de espírito, um crescimento espiritual, e nós sabemos disso. A relutância de chegar a esse tempo a sós com Deus é muito grande. Por várias situações, o inimigo das nossas vidas também está agindo nisso tudo. Ele que coloca todas essas frases, essas palavras que não edificam, arrumando desculpas para que nós não nos achegamos aos pés do Senhor. Mas quando nós conseguimos fazer isso, quão maravilhoso é! Que paz nós sentimos, a certeza que Deus nos está ouvindo e a resposta de Deus está ali. Às vezes até não a ouvimos porque nós paramos um pouco antes de orar, de buscá-los, mas quando nós buscamos a Deus e esperamos, Ele começa a responder cada questionamento meu e teu. É assim que Deus age. Na verdade, o que nós temos que entender? Que nós dependemos desse tempo com Deus. Que nós vamos à igreja, por quê? Não porque somos perfeitos. Nós vamos à igreja realmente porque lá é lugar dos imperfeitos, perfeito é só Deus. Nós vamos lá porque lá é o lugar, digamos assim, o hospital da nossa alma, do nosso espírito. E toda vez que Jesus operava um milagre no corpo, Ele operava diretamente na alma, no espírito. Ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E quando Ele dizia isso, é porque Ele já via no coração a intenção daquele coração e a cura vinha sobre o seu corpo, sobre aquele enfermo. Isso nós vimos em várias situações, a mulher do fluxo de sangue, tantas situações, o cego Bartimeu. Então nós temos que lembrar que igreja é lugar para mim e para você, que orar é lugar para mim e para você, é tempo para mim e para você, tempo a sós com Deus é para mim e para você, porque ali nós somos edificados na rocha que é Jesus, edificados na palavra. Quando Jesus conta a parábola da 100ª ovelha, nós podemos imaginar que esta ovelha talvez tenha se distraído, tenha se perdido pela distração, tenha se perdido pela falta de decisão de um hábito de oração, de busca de intimidade com Deus, e tenha se distraído talvez olhando para um pasto mais distante, ou simplesmente correndo atrás de quê? Atrás de alguma outra coisa, a ponto de não conseguir mais retornar para o aprisco. Talvez aquela 100ª ovelha naquela parábola, Jesus poderia explanar vários motivos que tenham levado aquela ovelha a se distrair, a enfim, se dispersar. Mas Jesus nos chama hoje para uma decisão. O perigo de deixar para decidir na hora é que terá, talvez, em nossos corações, uma certeza de que será muito mais fácil você decidir desta forma, e também você vai entender que correrá o risco de se distrair com outras coisas. Que coisas? Que vão roubando o nosso TSD, que vão roubando o nosso tempo a sós com Deus, nos afastando do esconderijo do Altíssimo. Que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o nosso aprisco é a sombra do Onipotente, é onde nós buscarmos o esconderijo do Altíssimo, é buscarmos debaixo das suas asas, e ali nós seremos protegidos, ali nós teremos descanso. Descanso para o corpo, para a alma, descanso para o espírito. Então, nós precisamos entender que nós não podemos nos afastar desse esconderijo do Altíssimo. De acordo com o bom pastor, até
entender e até vivermos ao ponto de que não se consegue viver sem estarmos protegidos debaixo dessa sombra do Altíssimo, debaixo das suas asas. É dessa forma que Deus se coloca para nós, quando o autor do Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós precisamos fazer uma reflexão, aonde nós nos abrigamos, aonde nós queremos estar, como nós queremos estar protegidos. E isso é uma decisão que nós precisamos ter, a decisão de buscarmos o Altíssimo, esse esconderijo, em que nós venhamos estar guardados e protegidos. Você e eu iniciamos esta jornada dos 40 dias, na prática, na busca desse tempo a sós com Deus. E a intenção dessa jornada, é que este tempo irá criar em mim e em você um novo hábito. Não será necessário tomar decisão todos os dias, porque esse novo hábito estará inserido no meu e no seu coração. Afinal, se nós formamos um novo hábito, um novo estilo de vida baseada na oração, firmada na oração, fará parte do nosso dia a dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é para quem somente passa por lá de tempo em tempo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vive lá, ele mora lá. É a sua morada, é sua casa e sua proteção. Então é isso que nós temos que pedir a Deus. Pai, em nome de Jesus, que neste 12º dia, em que nós venhamos aprender de Ti, essa decisão de Te buscarmos, essa decisão de fazermos morada no Teu esconderijo, debaixo das Tuas asas, essa decisão desse novo estilo de vida, deste novo hábito de orarmos todos os dias, já predeterminados em espírito e em verdade, Te buscarmos, Pai. Em nome de Jesus, para que, Deus, os milagres, a cura, a restauração, aquilo que nós precisamos de Ti, nessa jornada dos 40 dias, nós venhamos alcançar de Ti. E que ao final desses 40 dias, esse novo hábito já é uma decisão na nossa vida, já está inserido nos nossos corações, na nossa alma, em que nós não conseguiremos mais nos afastar desse tempo de intimidade contigo. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, sabendo e crendo, Deus, que firmado neste estilo de vida, nesta intimidade com Deus, nesta busca diária, nós estaremos protegidos por Ti, guardados, certos de que as respostas que nós buscamos em Ti, elas estão a nosso dispor, o Senhor está nos cuidando, falando conosco e nos respondendo nesta intimidade. É isso que nós te pedimos, Deus. Nos abençoa, Pai, nos responde, Pai. Fala conosco para que nós não venhamos a errar, para que não venhamos a tomar decisões erradas, porque nessa decisão de habitar debaixo das Tuas asas, na Tua intimidade, vai nos trazer a Tua resposta e as Tuas decisões para nós. É isso que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe nessa decisão e que você seja agraciado para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.